pronto, meninos? Vamos começar nossa aula de hoje, melhor, né, nossa aula dessa semana. Pessoal, semana passada eu expliquei para vocês o que era sujeito e predicado. Pela correção, pelo que eu dei uma olhadinha nas atividades, vocês entenderam que sujeito é de quem eu estou falando, é quem realiza a ação, e predicado são as informações sobre o sujeito, inclusive o verbo. Hoje nós vamos deixar o predicado de lado e vamos falar dos tipos de sujeito, tá bom? Existem os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Os tipos de predicado eu irei trabalhar com vocês em sala de aula porque é um conteúdo mais complexo. Mas os tipos de sujeito dá para vocês entenderem assistindo os meus vídeos e os vídeos disponíveis no YouTube. Então vamos pensar de novo o que é sujeito. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A garrafa laranja caiu no chão. De quem eu estou falando? Eu estou falando da garrafa laranja. Quem fez a ação de cair? A garrafa laranja. Esse é o sujeito. Só que eu quero que vocês entendam que existe o núcleo do sujeito. Ou seja, o núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Então, quando eu falo a garrafa laranja, a parte mais importante, o que traz mais informação para mim, vocês acham que é o a garrafa ou laranja? A garrafa? Esse é o núcleo do sujeito, porque é a parte mais importante que eu não posso tirar de jeito nenhum, que é ele que faz o sujeito ter sentido. Isso é chamado de núcleo. Para nós entendermos a matéria que eu vou apresentar para vocês, nós temos que entender o núcleo. Então, o núcleo, você acha o sujeito, olha para ele e vê qual é a parte mais importante, aquela que traz todo o sentido do sujeito. E aí, esse é o núcleo. E aí, você vai ver se tem um núcleo só, se tem 2, 3, se não tem nenhum. E aí, nós vamos conhecer os tipos de sujeito. Nós temos 4 tipos de sujeito na nossa língua e a oração sem sujeito. Então, oração sem sujeito quer dizer que não tem nenhum. As informações, eu fiz um quadro de resumo que está lá no website para vocês anotarem no caderno. E aqui é o vídeo explicativo sobre aquilo lá. Então, vamos seguir. Deixa eu ver se vai passar aqui para frente. Isso mesmo. Quando nós estávamos no 7º ano, eu expliquei para vocês que o verbo ele tem a primeira pessoa, a segunda, a terceira, e ele tem que concordar. Então, eu não posso falar, nós vai ao cinema. Por quê? Há um erro de concordância, o verbo não está concordando com o seu sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? Nós. Se o sujeito está no plural, o verbo também precisa estar no plural. Isso é o que nós chamamos de concordância verbal. Não pode ter uma briga. O sujeito está no singular e o verbo no plural. Tem coisa errada aí. Os dois têm que estar em concordância, tá? Então, o sujeito, ele sempre está em concordância com o seu verbo. Isso é fundamental. Por isso que tem muitas pessoas que falam errado, porque elas pegam um sujeito e colocam o verbo diferente. Elas falam no plural e o verbo no singular, né? Muito feio, é um erro de concordância. Então, nós vamos entender que o sujeito ele precisa concordar com o verbo. E o primeiro sujeito que nós vamos estudar é o sujeito simples. Esse é muito tranquilo. Então, vamos ver o exemplo aqui da explicação. Deus é perfeito. Eu estou falando de quem, meninos? Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Eu estou falando de Deus. Então, ele é o nosso sujeito, certo? Deus é o sujeito. Vamos ver se a canetinha está funcionando hoje. Isso. Eu estou falando de Deus. Achei o sujeito. Vamos devagar. A cegueira lhe torturava os últimos dias de vida. Estou falando de quem? Da cegueira. Então, achei o sujeito. Pastavam vacas brancas e malhadas. Quem que pastavam? Vacas brancas e malhadas. Encontrei o sujeito. E aí? Ele é sujeito o quê? Sujeito simples. Porque eu estou falando quem é perfeito? Deus. Um núcleo só.
A cegueira lhe torturava os últimos dias de vida. De quem estou falando? Cegueira, um sujeito só. E pastavam vacas brancas e malhadas. Aí que eu quero que vocês prestem atenção. Vacas brancas e malhadas. Qual é a parte mais importante desse sujeito? Vacas brancas ou malhadas? Quem traz mais sentido? Vacas, um sujeito só. Então, quando tiver um núcleo só, é chamado de sujeito simples. Sabe que eu expliquei o ano passado, que é uma besteira, né, meninos? Agora, quando a gente pede cachorro quente simples em uma salsicha só. Nossa, que explicação ruim. Mas vamos lá. Então, o sujeito simples é quando tem apenas um núcleo. Um núcleo. Então, vamos dar um exemplinho aqui. Tati está viajando para Paris. Eu estou falando de quem? Tati. Um sujeito só, um núcleo só, sujeito simples. Agora, se eu falo assim, quer ver que exemplo? Os alunos do 8º ano B foram campeões do Gin Calculando. Eu estou falando de quem? Dos alunos do 8º ano B. Só que qual é o núcleo? Qual é a parte mais importante desse sujeito? Alunos. Então, é um núcleo só. É uma palavra só que eu quero dizer para vocês. Que às vezes vocês falam, professor, mas alunos não são... Não, é uma palavra só. Alunos. Tá? Ele carrega todo o sentido do sujeito. Então, é sujeito simples. Agora, gente, fácil, né? Se nós vamos para o sujeito, se nós falamos do sujeito simples, e quando tiver mais de um? Sujeito composto. Então, se eu falo assim, Tati e seu namorado foram viajar para Paris, quem foram viajar para Paris? Tati e seu namorado. 2 sujeitos. Se tem 2 sujeitos, sujeito composto. Professor, e se tiver 3? E se tiver 4? Acima de 2 já é sujeito composto. 1 sujeito simples. 2 ou mais, sujeito composto. Então, vamos aqui ver as explicações. Possui 2 ou mais núcleos que também vêm expressos. Menino, isso aqui é muito importante. Está escrito na oração, é só ler. Então, vamos lá. As vacas brancas e touros marrons pastavam. E aí, me responda, eu quero ouvir, bem alto. Quem que pastavam? As vacas brancas e os touros marrons. Só que o que é o mais importante? O as vacas brancas, o os, o touros ou marrons? O que é mais importante aí, meninos? Vacas. Então, isso aqui é o sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. Mas o que é o mais importante? Vacas e o touros. Então, eu tenho 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, eu tenho sujeito composto. Vamos lá. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. O que torturava os últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza. Quantos núcleos eu tenho? O que torturava? A cegueira e a pobreza. 2 núcleos. Então, vamos para o próximo. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. O que são agravantes das doenças daquele povo? Fome e desidratação. Eu tenho fome e desidratação. 2 núcleos. Sujeito composto. Se tiver 3, sujeito composto. Se tiver 4, sujeito composto. Quer ver? Eu, Jéssica... Não, vamos pôr os nomes da professora. Eu, Fabrícia, Bárbara e Giselda fomos viajar. Quem foram viajar? Eu, Fabrícia, Giselda e Bárbara. 4 sujeitos. Como que eu chamo? Sujeito composto. E se eu falasse assim, as professoras foram viajar? Quem foram viajar? As professoras. 1 sujeito só, sujeito simples. Entenderam a diferença? Então, sujeito simples é um apenas. Não importa se está no plural ou no singular. Sujeito composto vem discriminado, vem escrito cada sujeitinho, cada
ser que eu estou falando que fez a ação, certo? Entendido, meninos? A diferença de sujeito composto e sujeito simples? Tranquilo? Agora vamos para o próximo sujeito. Esse próximo, ele é meio confuso, mas vocês vão entender. Daí que a gente tem que fechar a canetinha. Tô aprendendo a mexer ainda nessa gravação, viu, gente? Não é fácil, não. Sujeito oculto. O que vocês acham que é oculto, meninos? Oculto é uma coisa que está escondida, tá oculto. O sujeito oculto, ele tem outros nomes, tá? Ele pode ser desinencial e ele pode ser elíptico. Mas vamos pensar no sujeito oculto, que é um nome mais fácil, tá? Oculto, ele está escondido. Esse sujeito, ele não aparece escrito na frase, mas eu sei quem é. Olha um exemplo. Dormi muito ontem. Dormi. Quem dormiu? Eu. O eu está escrito na frase? Não, mas eu sei porque o dormir só concorda com eu. Então, o sujeito oculto, meninos, eles não aparece escrito lá na frase, não vem escrito. Está escondido está escondidinho ali. Só que você consegue entender e saber qual é o sujeito por causa do verbo dormir. Ou quando eu falo assim, ó, comemos um cachorro quente. Faz a pergunta. Pergunta: quem comemos? Ah, eu sei, professora. Nós. Mas como que você sabe se não está escrito? Por causa do comemos, você sabe que só pode ser nós, porque não pode ser eu comemos. Pode ser ele comemos. Só pode ser nós comemos. Então, esse nós, ele está escondido, não vem escrito. Presta atenção. Sujeito simples tem que vir escrito. Sujeito composto tem que vir escrito. Sujeito oculto não vem escrito. Ele está escondido. Se ele não vem escrito, só tem predicado. O sujeito não aparece. Mas como que você vai saber qual é o sujeito? É só perguntar para o verbo. Olha os exemplos aqui. Vamos pegar nossa canetinha de novo. Olha os exemplos aqui. Sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. É determinado pela desinência verbal, quer dizer, pelo verbo. Você percebe pelo verbo. Ele não aparece explícito, ele não está escrito, tá? Ele não está escrito. Estamos sempre alertas. Quem estamos? Pergunta aí, quem estamos? Nós. Tá escrito, gente? Cadê aqui, ó? Eu escrevi para vocês saberem, mas não tá escrito. Ele tá escondidinho, ele tá oculto. Aqui, ó. Que legal essa imagem. Você sabe, tá tentando se esconder, mas você consegue saber quem é. Quero que meus pais cheguem de viagem. Quero. Quem quero? Eu. Tá? Olha aqui, ó. Os pais terminaram a reunião e foram embora. Quem é o sujeito do foram? Tá escrito? Não, mas eu sei que o sujeito é os pais. Pelo verbo. Entenderam? Então, o sujeito oculto, ele não está escrito. Mas eu sei quem ele é porque eu olho para o verbo e faço a pergunta. Eu vou parar esse vídeo explicando esses três. Os outros dois eu explico num vídeo seguinte para não ficar tão comprido e tão cansativo, tá? Então, eu vou dividir em 2 vídeos. Meninos, prestem atenção, então. Sujeito simples, um núcleo só. Sujeito composto, 2 ou mais. E sujeito oculto, tá escondido, mas eu sei quem é. Por que eu sei, Tati? Pelo verbo. Eu olho para o verbo, faço a pergunta e descubro quem é. Ele não está na frase, mas eu sei quem é por causa da pergunta. Tudo bem? Entendido, meninos? Qualquer dúvida é só perguntar. Com esse vídeo
e assistindo os vídeos que eu coloquei o link, vocês vão entender perfeitamente. Pessoal, essas aulas, elas estão ensinando para vocês como estudarem sozinhos. Lembra que eu falava para vocês do concurso, que a gente estuda, faz videoaula? É desse jeito. Nós temos que nos esforçar e pensar. Vamos pensar para o lado positivo. Nós estamos preparando vocês lá para frente, quando vocês precisarem estudar para concurso, estudar para vestibular, que às vezes não vai ter o professor fisicamente ali para explicar para vocês, mas vocês vão aprender como assistir vídeo, como entender. Vamos pensar pelo lado positivo, tá? Então, nós vamos ver mais um tipo de sujeito e a oração sem sujeito no próximo vídeo, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus. Assistam o próximo vídeo, tá?